Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer uma pequena introdução ao aprendizado de máquina, tá? Como vocês puderam observar, né, pela excelente palestra que o professor Eduardo ministrou, na realidade são conceitos bem complexos, né? Então, o objetivo é a gente tentar fazer aí algumas analogias para a gente entender, né? Pelo menos introduzir os conceitos, né? O que é a inteligência artificial? Como é que a máquina consegue aprender, né? O que ela faz? Então, a gente vai proporcionar aí pelo menos essa introdução aí aos aprendizados de máquina, tá? Bom, então, na nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho a respeito de mim, depois eu vou abordar sobre ciência de dados, e aí a gente vai falar sobre o que é o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. Então, aí um pouquinho sobre mim. Eu sou formada em Ciências da Computação e Matemática, sou especialista em Engenharia de Software, estou mestrando em Sistemas de Informação, atuo como na área de infraestrutura e banco de dados há 21 anos, sou DBA Oracle desde 2002 e também CCNA Cisco. Na área acadêmica, eu atuo há 15 anos trabalhando em cursos de graduação e pós-graduação. Na Unidrumon, eu estou desde 2006 atuando aí nos cursos de TI, nas várias disciplinas, né? Mas principalmente focando aí em banco de dados e principalmente redes de computadores. Bom, então vamos lá, né? Antes da gente entender, né, ciência de dados e o que aprendizado de máquina tem a ver com isso, né? Vamos ficar nessa frase aqui, ó. Quem tem conhecimento tem poder. Então, nós estamos na era do conhecimento. E aí, quem tem o conhecimento tem poder. Muito bem. Só que para a gente entender isso, para a gente entender essa frase, a gente precisa saber o que é conhecimento. E para entender o que é conhecimento, a gente precisa entender o que são dados, informação e aí o conhecimento. Então, o que é um dado, né? O dado é algo que, quando a gente olha sozinho, ele não tem sentido, ele não tem um significado. O dado é algo que precisa de um processamento. Então, por exemplo, se eu falo uma data, 21/8/76, isso é um dado. Mas o que isso significa, né? Qual é o significado dessa data? O que essa data diz para a gente? Ela não diz nada, né? Porque a gente está olhando o dado de forma isolada, a gente não fez nenhum processamento em cima desse dado. Então, o dado sozinho não traz significado. Aí a gente faz o quê? A gente transforma esse dado em informação. Como que a gente transforma um dado em informação? Fazendo o processamento desse dado. Então, o que é a informação? É a realização de uma operação com o dado. Então, por exemplo, vamos pegar essa data, 21/8/76, e vamos fazer uma operação com essa data. Por exemplo, vamos subtrair da. Então, vamos pegar a data de hoje menos aquela data, 21/8/76.
E aí você obtém a informação, que é, por exemplo, a idade de uma pessoa. Então, você pega uma data, e aí, que é um dado, né? Que não tem significado. Você faz uma operação com esse dado e você gera uma informação, que é a idade. Então, a informação é o resultado da operação com o dado. Muito bem, temos a informação. Os sistemas de informação comuns, por assim dizer, então, quando se fala em sistemas ERP, por exemplo, são sistemas de informação, por quê? Porque são sistemas que acessam o banco de dados e fazem operações com esses dados e geram informação. Ok. Agora, e o conhecimento? O conhecimento, ele é a identificação do comportamento, ele é o reconhecimento de um padrão. Então, por exemplo, nós temos a informação, então, a gente tem lá, por exemplo, o dado que é a temperatura, ok? Temos o dado, a temperatura do ar. Aí, a gente faz o quê? A gente gera a informação. Então, o que é gerar a informação? Então, por exemplo, vamos pegar o dado 28 graus. Esse é o nosso dado. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma operação com esse dado. Por exemplo, uma operação de comparação. Então, olha, se a temperatura for maior que 22 graus, o dia está quente. Caso contrário, o dia está frio. Por exemplo, então nós temos o dado que é a temperatura do dia. E aí nós temos a informação, que é identificar se aquele dia está quente ou se aquele dia está frio. Muito bem. E agora, o que é o conhecimento? Nós vamos pegar todos os dias do ano. Então, todo dia, né, tem lá a temperatura do dia, não tem? Então, 1º de janeiro, qual foi a temperatura média? Então, registra a temperatura média e gera informação. O dia está quente, o dia está frio. 2 de janeiro, pega a temperatura média e gera a informação. Dia está quente, dia está frio. E vai fazer isso para todos os dias do ano. Então, o que você vai ter? Você vai ter a informação de quais dias foram quentes, quais dias foram frios. E aí você, por exemplo, vai fazer análises estatísticas. Por exemplo, no ano de 2020, quantos dias foram frios? Quantos dias foram quentes? Então, quando se faz essa análise estatística, então você vai, por exemplo, um tipo de análise estatística é a contagem. Então, você vai contar quantos dias foram frios e quantos dias foram quentes. Então, vamos supor, por exemplo, dos 365 dias do ano de 2020, 220 dias foram quentes e os demais dias foram frios. Esse é um conhecimento. Então, você sabe qual é a porcentagem do ano que fizeram dias quentes e qual é a porcentagem do ano que fizeram dias frios. Isso é um conhecimento. Agora, vamos pensar. Esse conhecimento, ele serviria para quê? Então, por exemplo, se você é uma empresa de moda praia, é importante saber a porcentagem de dias frios e dias quentes,
para você tomar decisões estratégicas. Então, reforçar o estoque, evitar perdas, maximizar o seu lucro. Então, é para isso que a gente quer o conhecimento, né? Então, como é que se chega ao conhecimento? A gente tem os dados, aí, em cima dos dados, a gente gera as informações, realiza operações para chegar às informações, e depois, em cima das informações, a gente faz uma série de análises estatísticas, como contagem, média, somatória, desvio padrão, né? Nós fazemos uma série de análises estatísticas em cima dessas informações para obter o conhecimento. E quando a gente, então, tem o conhecimento, é quando a gente está preparado para tomar decisões estratégicas e assertivas. Ou seja, a decisão que a gente toma, né, a alta administração, ela vai tomar uma decisão assertiva. Por quê? Porque ela não tomou essa decisão com base em achismos. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que mais da metade do ano faz calor. Eu acho que mais da metade do ano faz frio. Eu acho que janeiro é o mês que eu vou mais vender. Não, não, as decisões não são baseadas em achismos. As decisões são tomadas com base em conhecimento. E esse conhecimento foi gerado através de dados. É por isso que as decisões são assertivas. E é isso que proporciona o aumento da lucratividade, a economia de custos, de mão de obra, evitar desperdícios. Então, é em cima disso que as empresas investem, né? Ô, professora Lúcia, só um minutinho. A senhora tirou a apresentação ou parou mesmo? Não. Porque saiu a tela da apresentação. Poxa, peraí. Não tinha parado, não. Aí, agora voltou, professora. Voltou? Então, vamos lá. Vamos seguir. Então, entendam por que quem tem o conhecimento tem o poder. Porque quem tiver o conhecimento tem todas as condições para tomar decisões assertivas, né? Então, não é uma futurologia, né? Você não vai usar a bola de cristal e adivinhar. Olha, vamos investir no produto A, ou vamos abrir uma nova filial no estado X. Essas decisões são todas decisões estratégicas e elas são tomadas com base no conhecimento adquirido através dos dados. Então, as decisões, elas são assertivas, ou seja, dá certo as coisas, né? A gente consegue chegar a bons produtos, a gente consegue proporcionar boas soluções. Então, obviamente, você aumenta a lucratividade, aumenta a rentabilidade, ou seja, todos os índices do seu negócio acabam melhorando. Por quê? Porque você toma decisões com base no conhecimento. Então, quem tem conhecimento tem poder. Aí aqui tem um exemplo, né? O projeto Watson é um dos projetos mais famosos aí no que se refere
ao uso de inteligência artificial. E aí, o projeto Watson é da IBM. Basicamente, trata-se de um grande sistema, né? Um grande computador, vamos colocar assim, é um grande sistema, fazendo muitos processamentos, né? Então, o Watson, ele opera aí a 1 petaflop. Para a gente entender do que a gente está falando, né? 1 petaflop são 1000 trilhões de cálculos por segundo. Eu sei que esses números eles são até fora do eixo, né? A gente não consegue imaginar o que são 1000 trilhões de cálculos por segundo. O que isso significa, né? 1000 trilhões, 1 petaflop. O que isso significa? Então, só para a gente traçar um paralelo, tá? Essa própria previsão, né? Essa própria analogia é da própria IBM, tá? Que é só para a gente entender o que significa esse 1 petaflop. Se a gente pegasse toda a humanidade, então os 7 bilhões de pessoas da face da Terra, colocasse uma calculadora na mão dessas pessoas, toda a humanidade, fazendo contas 24 horas por dia, 365 dias por ano, um dia do Watson corresponde a 46 anos de trabalho da humanidade. Então, isso é para a gente conseguir traçar aí um paralelo, né? Do que significa, né, esse 1 petaflop? O que significa esses 1000 trilhões de cálculos? Então, um dia de trabalho do Watson, esse 1 petaflop, né, corresponde a 46 anos de trabalho da humanidade toda trabalhando full time. Ou seja, é muita coisa, né? É muitos cálculos sendo realizados. E aí, né, nós temos esse projeto não, isso já é real, que é a capacidade da identificação de câncer de pele, os melanomas. Então, hoje, o Watson ele já tem uma precisão de 95% contra 84% na melhor dos especialistas em câncer de pele. Então, como é que funciona, né? Você vai no seu médico, né? O seu dermatologista, né, no caso, e aí o seu dermatologista, supondo que ele faça, né, o melhor diagnóstico com a melhor precisão, ele consegue chegar em 84% de precisão. Ou seja, o diagnóstico que ele te der, ele vai ter uma assertividade de 84%. Fazendo esse mesmo trabalho, então, tira lá uma foto da mancha na pele, por exemplo, e manda para o Watson. O Watson consegue um nível de assertividade de 95%. Então, isso é real, isso já está implementado. Então, isso é só para a gente ter um panorama, né, de como estamos no mundo da inteligência artificial, né? Onde estamos, tá? Só para a gente entender aí do que é que a gente está falando, tá bom? Vamos seguir aqui.
Então, quando se fala, né, em aprendizado de máquina, inteligência artificial, tem muita confusão. E também, hoje em dia, como está na moda, né? Está na moda falar de inteligência artificial. É um termo que a gente ouve a todo momento. Mas, assim, o que é mesmo? Como é que acontece isso, né? Então, como funciona? Então, a primeira coisa, a gente tem que saber definir, tá? Então, porque hoje qualquer coisa, porque isso tem inteligência artificial, né? Então, o termo, como ele é muito utilizado, ele acaba sendo banalizado e, às vezes, até sendo colocado de uma forma errônea. Né? Então, tudo é inteligência artificial, tudo aprende automaticamente, e não é assim. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é inteligência artificial. E aí, vamos pegar o significado das palavras. Inteligência é a capacidade de aprender. Então, a gente pode falar que algo é inteligente quando ele consegue aprender. Então, isso é inteligência, é a capacidade de aprender. Então, todos os humanos são inteligentes. Por quê? Porque todos os humanos são capazes de aprender. Todos os humanos têm essa capacidade. Então, a primeira coisa é isso: inteligência, capacidade de aprender. Se a gente estivesse falando de inteligência humana, era o quê? É a capacidade que o humano tem de aprender. Legal. Mas nós não estamos falando de inteligência humana, nós estamos falando de inteligência artificial. Ou seja, é a capacidade de algo que não é humano de aprender. Então, a gente está falando de dispositivos, hardwares, que têm essa capacidade de aprender. É disso que a gente está falando, tá? Então, exemplo, você compra lá uma TV, né? E hoje a grande propaganda é, porque a TV tem inteligência artificial. Mas como é que a TV tem inteligência artificial? Né? Como é que uma TV consegue ter inteligência artificial? Como é que né? Fazendo aí algumas propagandas, tá? Mas sem fins lucrativos, né? E a Alexia é uma inteligência. Como é que se consegue? Então, a gente tem que entender que o seguinte: o que significa, né? Olha aqui, o que é o aprendizado de máquina? O que é essa história de machine learning? Criar programas que aprendam um determinado comportamento ou padrão. Então, o que isso significa? A gente precisa fazer com que a TV, por exemplo, identifique um comportamento, um padrão. Agora, como é que a TV vai identificar esse comportamento? Então, vamos supor, você foi lá, comprou a sua TV com inteligência artificial, que o vendedor falou que a TV tem inteligência artificial. Foi assim, né? Então, você comprou lá a sua TV. E aí, você vai lá, né, instala, liga a TV. E aí, o que acontece? Essa TV, ela vai registrar tudo o que você faz. Então, por exemplo, vamos supor que às 9 horas da noite você colocou a sua televisão no canal que está passando a novela, por exemplo. Então, a TV ela vai registrar esse seu comportamento. Olha, às 9 horas no dia 1,
às 9 horas da noite, foi colocado no canal da TV. Ok. Aí, no dia 2, por exemplo, você tem o mesmo comportamento. Ou seja, no dia 2, você vai lá às 9 horas da noite e coloca no canal da TV. O que vai acontecer? Quando a TV identifica esse comportamento, esse padrão, aí ela mesma faz o quê? Ela aprendeu um comportamento seu. Olha, todo dia às 9 horas da noite, então, ela identificou um padrão. Todo dia às 9 horas da noite, põe na novela. E aí, a TV automaticamente vai, sem você fazer nada, sem você pegar no controle, sem você fazer nada, a TV, às 9 horas da noite, ela vai lá e coloca no canal da novela às 9. Por quê? Porque o que aconteceu? A televisão foi registrando os dados, né? Então, a TV registrou os dados, a hora e o programa que você assiste. Então, cada mudança que você faz lá no controle remoto, a televisão registra. Registra lá num banquinho de dados. Então, ela vai registrando todos esses dados. Então, né, às 10 horas colocou num programa de auditório, às 11 horas colocou numa série, à meia-noite desligou. Então, tudo que você vai fazendo lá, né, todas as mudanças que você faz na televisão, tudo essa televisão vai registrando. Então, tem lá um algoritmo que vai registrando esses dados. E aí, vai ter um outro algoritmo que vai fazer o quê? Que vai identificar esse padrão, esse comportamento comum. Então, vai analisar, por exemplo, que essa ocorrência, esse registro de colocar a televisão às 9 horas da noite no canal da novela é um padrão. A televisão aprende esse comportamento. E aí é por isso que a televisão vai ter lá a inteligência artificial. Então, a televisão aprendeu o seu comportamento, o seu padrão. Então, de acordo com as suas ações, a televisão vai aprendendo. É isso que é a inteligência artificial, é isso que é o aprendizado de máquina, né? Então, a máquina aprende o conhecimento, né? Ela vai reconhecendo um comportamento e um padrão. A partir do quê? A partir dos registros que são feitos. Então, isso é o aprendizado de máquina, é essa capacidade de aprender um determinado comportamento, um determinado padrão. Como é que se aprende? Analisando os dados. Então, vão sendo registrados os dados, aí, com base na análise desses dados, chega-se ao conhecimento, que é o tal do padrão do comportamento. Bom, aí vamos aqui para o próximo. Então, como eu falei a vocês, a máquina ela tem essa capacidade de aprender. Quando existe o quê? Quando existe esses tais de algoritmos. Então, nós vamos ter algoritmos específicos que vão analisar os dados, identificar um padrão, identificar um comportamento e aí chegar ao conhecimento. Existem vários algoritmos, tá? Existem vários algoritmos. Agora,
neste momento, o que eu considero mais importante para a gente entender são os tipos de algoritmos que a gente tem, tá bom? Então, nós temos algoritmos que são do tipo aprendizado supervisionado. Então, o que faz um algoritmo que é de aprendizado supervisionado? A história é assim. Como a gente viu, como é que a gente obtém o conhecimento? Analisando os dados, né? Então, pega os dados, gera informação, analisa as informações, chega ao conhecimento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar muitos dados. Quando eu falo muitos, gente, eu estou falando de milhões, né? Então, a gente vai pegar milhões e milhões de dados e nós vamos abastecer esse algoritmo. Então, a gente, por exemplo, né? A gente fala assim, olha, algoritmo, isso aqui é um cavalo. Então, a gente vai fornecer várias, aqui no caso, né, imagens de cavalos. Então, olha, aqui é um cavalo deitado, aqui são cavalos galopando, aqui são cavalos no pôr do sol. Então, a gente vai fornecendo vários dados com imagens de cavalos, por exemplo. Essas imagens vão ser traduzidas em dados através desse algoritmo. Então, vai fornecendo vários dados. Aí, o que acontece? Esse algoritmo, ele começa a aprender o que é um cavalo. Então, ele começa a entender que um cavalo é um animal que tem 4 patas. O cavalo é um animal que tem mais de 1 metro de altura. O cavalo é um animal que tem orelhas curtas. Então, o algoritmo, ele vai registrando todos os dados e a gente fala, olha, essa imagem é de um cavalo. Essa imagem é de um conjunto de cavalos. Essa imagem são cavalos no pôr do sol. Então, a gente vai identificando, né, todas as imagens e falando, isso é um cavalo, isso é um cavalo, isso é um cavalo. Até que o algoritmo aprende a reconhecer a imagem de um cavalo. Então, você tem aqui, por exemplo, depois que o algoritmo aprendeu a reconhecer, você fornece um novo dado. Você fornece um novo dado e não fala nada. Você não identifica aquela imagem. Você só fala assim, algoritmo, programa, identifica isso aqui para mim. O que é isso aqui? E aí o algoritmo, ele reconhece aqui, bom, esse animal tem 4 patas, tem mais de 1 metro de altura, tem orelhas curtas, ou seja, essa imagem confere, tem o mesmo padrão, tem o mesmo comportamento de todas as imagens que eu tenho registrado do que é um cavalo. Portanto, essa imagem aqui, ela tem o mesmo padrão do que é um cavalo. Portanto, o programa te responde, olha, isso aqui é um cavalo. E mais, o algoritmo consegue dizer que isso aqui não é um cavalo. Então, esse animal aqui tem 4 patas, legal. Mas esse animal não tem mais de 1 metro de altura. Esse animal tem orelhas longas. Então, essa imagem não tem o mesmo padrão, não tem o mesmo comportamento das imagens que identificam o cavalo. Então, o programa consegue responder para você, olha, isso aqui não é um cavalo. O algoritmo não vai conseguir te dizer, porque ele não foi treinado para isso, ele não vai conseguir te dizer que se trata de um cachorro, mas ele consegue dizer que essa imagem não é um cavalo. Então, né, a gente estava falando aqui do Watson. Como é que o Watson consegue identificar o que é um melanoma, né, o que é um câncer de pele e o que não é um câncer de pele? Usando esse algoritmo de aprendizado supervisionado.
Então, ele faz o quê? O Watson foi abastecido com milhões e milhões de imagens com a descrição de que o que aquela imagem se tratava de um melanoma. Então, imagina o Watson, né, registrando milhões e milhões de imagens com a identificação de se é um melanoma, né, e que tipo de melanoma era. Então, milhões e milhões de imagens, milhões e milhões de registros, e o Watson foi aprendendo o que era um melanoma. Aí, quando agora você tira a foto lá da mancha da pele e manda para o Watson, o que ele faz? Ele faz essa análise. Bom, essa imagem que eu estou recebendo tem as mesmas características, o mesmo comportamento, o mesmo padrão do que eu tenho registrado como melanoma. Portanto, essa imagem que eu estou recebendo é de um melanoma. E aí o Watson dá lá o diagnóstico. Olha, essa imagem aqui é de um melanoma. E quando ele dá esse diagnóstico de que é um melanoma ou de que não é um melanoma, em 95% das vezes ele acerta. Então, isto é o exemplo de um algoritmo de aprendizado supervisionado. A gente vai abastecendo o algoritmo com milhões e milhões de dados e identificando, ó, isso aqui é um cavalo, isso aqui é um melanoma, né? Então, a gente vai identificando aqueles dados. E aí, depois que o algoritmo, então, registrou, identificou o padrão, identificou o comportamento do que é um cavalo, do que é um melanoma, aí o algoritmo consegue reconhecer, ele aprende, né? E aí, quando entra um novo dado, então, essa nova imagem aqui é um cavalo? Aí o algoritmo consegue responder, não, isso aqui é um cavalo, isso aqui é um melanoma, ou não, né? Isso aqui não é um cavalo, isso aqui não é um melanoma. Bom, desses algoritmos de aprendizado supervisionado, existem alguns, tá? Alguns. Eu vou falar aqui do algoritmo de árvore de decisão, que é um dos algoritmos. Ele é simples da gente entender, né? E é um algoritmo muito utilizado. Então, aqui o exemplo é para identificar se um determinado cliente é um mau pagador. Sim ou não? Então, o que o algoritmo vai responder para a gente é: esse cliente é um mau pagador? Aí ele responde com sim ou com não. Então, sim é um mau pagador, não, não é um mau pagador. É isso que o algoritmo faz, tá? E como é que funciona esse algoritmo de árvore de decisão? Ele vai ter uma raiz, por isso que é chamado de árvore, né? Porque tem a raiz e os troncos. Então, ele analisa a raiz e aí dessa raiz ele vai tomar uma decisão. Por isso que se chama árvore de decisão. Então, tem uma raiz, tem um nó. Aí ele analisa essa raiz. Dessa raiz, ele vai tomar uma decisão, sim ou não. E aí ele vai navegar por esses troncos. Então, aqui, a imagem eu espero que esteja dando para ver, né? Eu fiz uma imagem grande, eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui a raiz casa própria. Então, o determinado cliente tem casa própria? Então, essa é a raiz. Aí tem que ser tomada uma decisão, né? Então, sim ou não.
Então, esse cliente, ele tem casa própria? Sim. Então, a decisão, sim, tem casa própria. Qual é a conclusão do algoritmo? Não é um mal pagador. Então, se você tem casa própria, a conclusão que o algoritmo de árvore de decisão chega é que não é um mal pagador. Aí, tem casa própria? Não. Aí vai para uma outra raiz. Vai caminhar para uma sub-raiz, para um tronco. Então, vai analisar o quê? O estado civil. Então, tem casa própria? Não. Tomou a primeira decisão? Não. Agora vamos analisar o próximo nó, a próxima raiz. Qual que é o estado civil? Qual que é o estado civil? Casado. Pode ser, o estado civil pode ser casado ou solteiro, divorciado, viúvo, enfim, outros estados civis. Então, qual que é o estado civil? É casado? Se for casado, qual é a conclusão do algoritmo? Não, não é um mal pagador. Estado civil. Ah, é solteiro ou divorciado. Aí, ó, vai para outra raiz. Tá vendo? Vai para... Opa, mudou aqui. Vai para outra raiz, que é o quê? Analisar o rendimento. Então, qual é o rendimento desse cliente? Então, é menor ou igual a 80 mil? Então, não é um mal pagador. Então, o algoritmo chega à conclusão que não é um mal pagador. O estado civil é solteiro ou divorciado? O rendimento é maior que 80 mil? Então, sim, é um mal pagador. Então, isto é o exemplo de um algoritmo de árvore de decisão. Como é que se monta essa árvore? Analisando os comportamentos. Então, você analisa lá uma série de dados, milhões e milhões de dados, e você chega à conclusão, você identifica o conhecimento, o comportamento padrão de que quem tem casa própria não é mal pagador. Então, você já o algoritmo fica treinado para isso. Ele identifica se o cliente tem casa própria, ele não é um mal pagador. Agora, se o cliente não tem casa própria, aí tem que analisar o estado civil. Então, de novo, analisa lá milhões e milhões de dados e identifica-se que existe um padrão de comportamento que as pessoas que não têm casa própria, mas são casadas, não são mal pagadoras. E assim por diante, é assim que vai se montando esta árvore de decisão. E se a gente for falar em termos de programação, ora, é aquilo que o professor Eduardo citou, né, na primeira palestra. Se a gente for falar de o algoritmo, a construção do algoritmo, principalmente desse algoritmo de árvore de decisão, ora, o que é isso aqui, gente? É um monte de if, né? Se casa própria é igual assim, não é mal pagador. Caso contrário, analise, faz um if no estado civil. Se estado civil é casado, não é mal pagador. Então, o algoritmo é simples. Mas qual é a dificuldade? A dificuldade, obviamente, é entender como o método funciona e, principalmente, né, ter a análise dos dados para saber, para conseguir identificar o tal do conhecimento. Então, chegar nesse conhecimento que quem tem casa própria não é um mal pagador, esse é o conhecimento. Isso é que é analisado, é isso que a gente tem que identificar, né? Então, para isso tem que ter lá muitos e muitos dados para a gente conseguir criar a árvore de decisão. Por exemplo, no caso aqui, né? Nem
tantos anos atrás, até uns 20 anos atrás, por exemplo, pedir um empréstimo no banco era uma operação difícil, né? Primeiro é que tinha que ir no banco, né? Tinha que ir lá na agência. E aí você tinha que ir na agência e falar com o gerente e mostrar todos os seus documentos pessoais, RG, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, e tinha que mostrar as suas declarações de imposto de renda, e se você tivesse bens, tinha que levar o documento, né, escrituras de imóveis, enfim, você reunia lá um camalhaço de documentos e levava isso para o gerente, e aí pedia lá, pelo amor de Deus, gerente, me conceda um empréstimo. E aí o gerente ficava analisando aqueles documentos por algum tempo, e aí depois, no final, é que, né, depois de 1, 2 semanas, ele te dava lá uma resposta de que sim, o seu empréstimo foi aprovado, ou de que não, o seu empréstimo não foi aprovado. Hoje, como é que funciona? Você tem, né, você nem precisa mais pedir o empréstimo, né? O seu app do seu celular te mostra, né? Olha, você tem um crédito aprovado de 10 mil reais. Mas o que aconteceu? Os bancos agora ficaram bonzinhos e agora eles estão dando crédito aprovado para todo mundo. Porque agora as instituições financeiras ficaram boazinhas. Elas não analisam mais nenhum documento. Será que foi isso que aconteceu? É lógico que não, né? Na realidade, só piora. Cada vez as instituições financeiras têm acesso a mais dados, portanto, eles conseguem saber mais e mais da sua vida, das suas finanças, enfim. Mas por que agora você tem um crédito aprovado no app do seu celular? Porque a instituição financeira lá no app usa, por exemplo, esse algoritmo de árvore de decisão para decidir se você é um bom ou um mau pagador. Então, se você for considerado um bom pagador, né, que você não é um mau pagador, eu posso conceder um empréstimo para você. Então, é isso que acontece, né? Então, lá no seu app, do seu banco, no seu celular, o que acontece é que aquele app, por exemplo, está executando um algoritmo de árvore de decisão e está tomando essa decisão de acordo com todos os dados que são alimentados. Né? Então, imagina todos os dados que você fornece para o banco de forma direta e de forma indireta. Né? Então, você nunca falou para o banco e você não utilizou esse banco para comprar um carro, mas, né, todos os dados financeiros são cruzados, e aí o banco sabe que você comprou um carro. E como você pagou aquele carro, e se você pagou tudo em dia, ou se você atrasou, enfim, todas essas informações financeiras são compartilhadas. E aí nós temos todos esses dados abastecendo quem? O tal algoritmo de árvore de decisão. Então, cada vez mais esse algoritmo aprende mais o que é um bom pagador e o que é um mau pagador. Então, é por isso que hoje no seu app você consegue ter lá um crédito aprovado de 10 mil. Não é porque o banco ficou bonzinho. Na realidade, é porque ele consegue identificar de forma rápida e precisa se você vai pagar aquele empréstimo ou não. Então, olha, aqui a gente tem, né, por exemplo, como funciona o algoritmo, né, da árvore de decisão com esses dados. Então, aqui, por exemplo, não casa própria, não. Olha aqui, casa própria, não. Então, vai começar a navegar na árvore. Casa própria, sim ou não. Então, não tem casa própria. Ó. Esse cliente não tem casa própria. Aí, o que tem que analisar? Estado civil.
Qual que é o estado civil? Ah, o estado civil é casado. Opa, estado civil, casado. Então, qual é a conclusão do programa, do algoritmo? Não, não é um mal pagador. Portanto, esse cliente que tem esses dados aí, pode conceder o empréstimo para ele, porque ele não é um mal pagador. Então, esse é um exemplo de algoritmo de aprendizado supervisionado. Agora, nós temos outro exemplo. Então, de novo, tem vários algoritmos desse tipo, né, de aprendizado supervisionado, e agora exemplos de algoritmos de aprendizado não supervisionado. Então, o que é um algoritmo de aprendizado não supervisionado? É assim, nós vamos inserir dados, né? Nós vamos inserir, é sempre a história dos dados. Então, a gente vai alimentando o algoritmo com vários dados, vai colocando lá vários dados. Só que a gente não vai identificar. Então, aqui, por exemplo, ó, nós vamos alimentar o algoritmo com várias imagens de pessoas. Mas a gente não vai falar que isso aqui é pessoa. A gente só vai inserir várias imagens de pessoas. E a gente também vai inserir várias imagens de casas, por exemplo. Só que a gente não fala que é casa, tá? Então, isso é um algoritmo de aprendizado não supervisionado. Então, a gente só vai alimentando com dados. E o que o algoritmo faz? Ele vai comparando os dados que estão sendo abastecidos. Então, o algoritmo ele não vai saber dizer que isso aqui é uma pessoa. E ele também não vai saber dizer que isso aqui é uma casa. Mas ele vai identificando grupos. Então, dados que tenham o mesmo comportamento, as mesmas características. Então, de novo, o programa não sabe dizer que isso aqui são pessoas, mas ele sabe dizer que estas imagens têm características semelhantes. O programa, o algoritmo, ele não vai saber dizer que isso aqui são casas, mas ele sabe dizer que estas imagens, estes dados, têm comportamento parecido, têm o mesmo padrão. E aí, o que esse algoritmo vai conseguir fazer? Depois, então, que esse algoritmo aprendeu, né, a identificar essas imagens com as mesmas características, esse algoritmo vai conseguir fazer o quê? Ele vai conseguir fazer grupos. Então, quando você entra lá com um novo dado, por exemplo, uma casa, de novo, o algoritmo não vai saber dizer que é uma casa, mas o algoritmo ele vai saber que esta imagem, que este dado tem que ser colocado neste grupo. Então, quando entra lá o dado da imagem da casa, ele vai conseguir colocar lá no grupo das imagens da casa. Quando entra a imagem de uma pessoa, ele vai conseguir colocar aquela imagem daquela pessoa no grupo das pessoas. Então, esse tipo de algoritmo de aprendizado não supervisionado, ele consegue fazer agrupamentos de forma automática, né? Então, ele consegue fazer grupos e identificar os dados que tenham o mesmo padrão, as mesmas características e vai agrupando por essas semelhanças. Exemplo de uso. Todo mundo que tem e-mail, então acredito aqui que todos tenham e-mail, todo mundo trabalha com esse algoritmo, todo mundo usa esse algoritmo. Por exemplo, né? Lá no e-mail,
Ué, explica para mim, como é que do nada, né, você recebe um e-mail e o teu programa de e-mails, ele vai lá e um e-mail ele coloca na caixa de entrada e o outro e-mail ele coloca no spam. Mas como é que ele faz isso? Né? Como é que ele consegue? É um algoritmo de aprendizado não supervisionado que está sendo utilizado. Então, o que ele faz? Ele recebe aquele e-mail. Então, está chegando o e-mail para você. Esse e-mail que está chegando para você tem as mesmas características dos e-mails que estão na caixa de entrada? Então, se tem essas mesmas características, esse e-mail eu vou mandar lá para a caixa de entrada. Esse e-mail que está chegando tem características do que está no spam? Então, esse e-mail eu vou colocar no spam. Então, por exemplo, essa classificação de e-mails, ela se dá de forma automática utilizando um algoritmo de aprendizado não supervisionado. Ele faz esses agrupamentos, ele faz essas classificações. Então, aqui tem, né, só alguns exemplos para a gente entender. Então, nós temos esses dados, né? Então, aqui um ornitorrinco, um patinho, uma baleia e um leão. Então, esses são os nossos dados de entrada. E aí, o algoritmo, ele não sabe dizer que isto é um pato. Ele não sabe dizer que isto é um leão, mas o algoritmo ele consegue agrupar. Então, por exemplo, ele consegue dizer que o ornitorrinco e o pato são animais com bico. E a baleia e o leão são animais sem bico. Então, ele faz um agrupamento dos dados. Por quê? Porque o pato e o ornitorrinco têm essa característica em comum, tem esse padrão, tem esse comportamento. E outras, né, em cima dos mesmos dados, você pode ter outras classificações, tá? Como, por exemplo, aqui. Então, os mesmos dados te dão outros grupos, como animais que são aquáticos, né, que têm a água como meio ambiente, e animais da terra, ou ainda animais ovíparos e animais mamíferos. Então, os mesmos dados podem fornecer diversos tipos de classificação, e tudo isso é feito de forma automática, passando por um algoritmo de aprendizado não supervisionado. O outro tipo de algoritmo que a gente tem é o algoritmos do tipo aprendizado por reforço. Então, o que é um algoritmo de aprendizado por reforço? Ele funciona como a gente ensina uma criança. Então, quando a criança, né, faz alguma coisa certa, aí o que acontece? O pai e a mãe elogiam, né? Ah, parabéns, tá certo, que bom, né? Então, os pais reforçam aquela ação. Então, a criança entende que por aquele reforço positivo, aquela ação que a criança fez foi uma ação correta, foi uma ação positiva. Portanto, a criança pode repetir aquela ação. E quando a criança faz alguma coisa ruim, né? Aí o que acontece? O pai e a mãe dão uma bronca, não é assim? Então, aí, através da bronca, a criança também está recebendo um reforço, só que é um reforço negativo, ou seja, a criança entende que aquela tarefa que ela não deve repetir aquela tarefa. Esse é o algo de aprendizado por reforço.
Esse tipo de algoritmo é usado em jogos. E o maior exemplo que a gente tem, né? O maior exemplo não, mas pelo menos o mais clássico são os jogos de xadrez. Então, o que acontece? É colocado esse algoritmo no jogo de xadrez. O algoritmo não sabe nada, então não tem, o algoritmo não tem dado nenhum. Aí o humano começa a jogar. Então, e aí o que acontece? O algoritmo vai registrando todas as jogadas. Então, por exemplo, mover o cavalo da casa A3 para a casa B7. Não, B7 não dá, B5, né? Então, o algoritmo vai registrando todos os movimentos, todas as jogadas. Quando aquela jogada dá certo, ou seja, leva à vitória, o algoritmo registra, olha, essas jogadas, esta sequência de jogadas levaram à vitória. Então, o algoritmo aprendeu aquela estratégia. Muito bem. Aí, outro humano vai lá e joga de novo, né? Aí, o humano faz lá uma outra pessoa fazendo novas jogadas. E aí, por exemplo, esse jogo, o humano perdeu. Então, o que o algoritmo faz? Ele registra tudo. Olha, esta sequência de jogadas me levaram à derrota. Então, o algoritmo ele vai aprendendo sequências de jogadas que levam à vitória e sequências de jogadas que levam à derrota. E assim, o algoritmo vai aprendendo conforme os humanos vão interagindo. Então, né, esse tipo de algoritmo de aprendizado por reforço é usado nos jogos de xadrez desde os meados da década de 80. Então, o que acontece? Né? Desde 86, 87, os jogos de xadrez vêm aprendendo com os humanos quais são jogadas que levam à vitória e quais são jogadas que levam à derrota. E aí a gente chega nesta situação aqui. Em 1997 foi a primeira vez que um computador conseguiu vencer um humano, né, um enxadrezista, né, um campeão mundial. E aí, o que acontece? Né? Então, vocês vejam, em 97, a gente já tinha jogo de xadrez que ganhava do campeão mundial. E aí, os jogos de xadrez, além de serem treinados por humanos, então, além dos humanos ficarem jogando, e toda vez que o humano joga, o algoritmo, que é o aprendizado por reforço, está aprendendo novas estratégias, está aprendendo novas jogadas. Ele está registrando. Essa jogada leva à vitória, essa jogada leva à derrota. Então, o algoritmo, cada vez mais, ele vai aprendendo, ele vai entendendo qual é o padrão para se ganhar o jogo e qual é o padrão para se perder o jogo. A partir desse momento, a gente tem a segunda etapa, que são o quê? Inteligências artificiais contra inteligências artificiais. Então, imagina que você tem 2 algoritmos de aprendizado por reforço. Esses 2 algoritmos já estão bastante treinados. Então, eles já sabem bastante sobre
o que é ganhar, né? Quais são estratégias de jogadas para ganhar e quais são as estratégias traçadas para perder. E aí você põe um algoritmo contra o outro, você põe uma inteligência artificial contra a outra. E aí você vai conseguindo o quê? Cada vez mais algoritmos, por exemplo, no jogo de xadrez, mais eficientes. Até que a gente chega aos dias de hoje, que no máximo, embora não se tenha notícias, pelo menos no último ano, né? Mas, enfim, hoje nós temos a situação que o humano, hoje, no máximo, mas com muito esforço, né? Os melhores, os maiores e melhores campeões, eles conseguem empatar. Então, você põe o humano, o melhor humano do planeta, para jogar com a inteligência artificial, para jogar com esse algoritmo, e no máximo ele consegue empatar. Ele não consegue mais ganhar do algoritmo de inteligência artificial, pelo menos que se tenha notícia aí no último ano. Por quê? Porque esse algoritmo já aprendeu todas as nossas jogadas. Ele já aprendeu todas as nossas estratégias. Então, ele já conhece todas as jogadas, todas as possibilidades que o humano pode ter em relação ao jogo. Então, a gente consegue empatar, ganhar. Nos últimos anos, a gente não consegue mais. Bom, foi um pouquinho aí, né? Como vocês podem ver, são conceitos bem complexos, né? A gente tem muito conhecimento necessário, né? Então, precisa conhecer muito de dados, muito de banco de dados, muita estatística, probabilidades, matemática, programação, né? Precisa conhecer programação. Então, para a gente conseguir montar esses algoritmos e principalmente, né? Na realidade, montar os algoritmos não é a parte mais complexa, mas sim a utilização deles, né? Então, treinar o modelo, abastecer com os dados, padronizar esses dados, essa é que é a parte difícil, né? Então, são necessários muitos conhecimentos, né? Você precisa ter uma boa base matemática, precisa conhecer programação, precisa conhecer banco de dados, precisa conhecer dados, análise de dados, né? Técnicas de extração de dados, estatística. Então, a gente reúne todos esses conhecimentos para conseguir desenvolver esses algoritmos e aplicar todas essas técnicas nos mais diferentes locais, né? Então, para as empresas tomarem as tais decisões estratégicas assertivas, para que o Watson consiga fazer novos diagnósticos, né? Enfim, para que ele possa encontrar novos padrões, todos esses conhecimentos são necessários. E aí eu reforço, né, que aqui na Unidrumon você vai passar por disciplinas que vão te passar esses conhecimentos. Lógica de programação, estrutura de dados, banco de dados, probabilidade e estatísticas. Então, nos cursos de TI da Unidrumon, você vai ver disciplinas que vão te passar todos esses conhecimentos e te habilitar para se tornar um profissional de TI atualizado, né? Um profissional de TI que pode trabalhar, por exemplo, como um data science, né? Pode trabalhar como um analista de BI, ou mesmo como desenvolvedor, enfim, você pode aí se tornar um profissional da área de TI em várias áreas e carreiras, tá bom? Bom, eu agradeço aí a atenção de todos, peço desculpas, né, porque a gente fala bastante, né,
Então, eu não tenho tantos slides assim, mas a gente fala bastante. Então, eu sei que vocês devem estar cansados aí de escutar aí, né? Mas eu agradeço pela atenção e, enfim, acho que tem aí mais uns 5 minutinhos, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, enfim, estou aí à disposição, tá bom, pessoal? Obrigada. Que bom que você gostou. Obrigada, que bom. Fico muito feliz. Que bom, obrigada. O importante é que vocês entendam esses conceitos. Que bom, gente. Eu fico muito feliz. Que bom, que bom. Eu vou ficar envaidecida desse jeito, hein? Vocês não vão me segurar. Obrigada, gente. Professora, que bacana, hein? Que bom. Obrigada, Capozzi. Obrigada. Que bom que vocês gostaram. Olha, pessoal, aproveitem que vocês estão mandando os elogios, mandem perguntas também para a professora. Algum conceito que ficou em dúvida, não sei, né? Que bom, gente. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz, né? Esses conceitos são importantes de vocês entenderem, para vocês, independente da decisão que vocês tomarem na carreira profissional de vocês, conhecer esses conceitos é fundamental para vocês decidirem, poxa, legal, vou trabalhar com isso, ou não achei legal, não vou trabalhar com isso, vou para outra área, né? Então, compreender esses conceitos é fundamental, tá bom? Que bom, gente. Eu fico muito feliz com esses comentários de vocês, viu? Muito feliz. Ainda mais que é na frente do chefe, né? A gente fica mais feliz ainda. Olha, sem dúvida, sinceramente, assim, é muito gratificante, né, a gente receber os elogios, receber esse carinho todo aí, né, professora? De aluno, de ex-aluno, e do público Verdade. participante também que se inscreveu. Isso demonstra que a Unidrumon e também o nosso evento foi recebido, sim, de forma positiva por todos, e que isso também nos dá já a abertura de, quem sabe, planejar um outro evento desse tipo, né? Nós sabemos aí da aderência do público, por que não, né? Então, desde já agradeço aqui, né, em nome da Unidrumon, dos professores, nosso muito obrigado pela participação de todos, pela inscrição. Só lembrando, né, que amanhã aí nós temos a nossa última noite de palestras aí, dois professores também muito conceituados, trazendo temas aí também na área de infraestrutura. Então já fica a dica. Participem também, né? Você participou aí todos os dias, participa amanhã também para fechar com chave de ouro isso daí, ter os certificados das 5 noites. Isso vai te ajudar aí no currículo, ajudar também na sua faculdade, no seu curso, né, com as horas complementares que você tem que participar também. E muito mais do que isso, gente, é o conhecimento, é a absorção, é a troca de experiência, é poder você ter o contato com os professores que não são do seu curso, ter esse networking aí, né? Vários professores aí passaram os contatos, realmente, né? A gente dá assim essa abertura assim para todos, né? Então, o professor Eduardo aí,
que participou na primeira palestra. Meu muito obrigado também, a professora Lúcia, pela disponibilidade, pelo companheirismo aí. E é isso. Professora, alguma colocação a mais aí? Não, né? Só agradecer mesmo pela oportunidade, né? De poder participar desse evento que a gente já observa que é um sucesso, né? E reforçar aí, né? Embora seja meio óbvio, mas assim, independente do que você escolha estudar, se manter atualizado, não tem jeito, tá? Precisa estudar, precisa se manter atualizado, graduação, pós-graduação, né? Precisa dessa constância. Na nossa área, né, não é uma questão de ser um diferencial, é uma questão de conseguir permanecer na profissão, né? Então a gente não precisa estudar, precisa continuar nesse caminho. Então, se você já está na graduação, excelente escolha. Se você ainda não está, não perca tempo, não, porque esse é o único caminho que vai te fazer com que você entre e permaneça nessa profissão, tá? Ótimo, gente. Muito obrigado novamente, tá, a todos os participantes. Fica aqui o convite, então, entre no site do simpla.com.br. Na busca, você coloca Drummond, já vai aparecer lá o evento para amanhã, dia 21 do 5. Faça sua inscrição, garanta sua vaga já para poder participar. E dessa forma a gente encerra a noite de hoje, né, com mais uma noite aí de palestras. Amanhã, novamente, às 19 horas, nós estaremos começando aí nossa última noite, né? Então, aguardo todos vocês. Meu muito obrigado aqui a todos que assistiram aí as palestras até agora. E é isso. Até amanhã. Uma boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado. Tchau, pessoal.